Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, povo de Deus! Hoje, quarta-feira, dia 2 de agosto, estamos vivenciando a 27ª semana do Tempo Comum. E hoje, dia 2 de agosto, fazemos memórias também a São Pedro Julião. Pedro nasceu na França em 1811 e lá faleceu em 1868. Ordenado presbítero, viveu com profundidade o voto de pobreza no serviço aos mais necessitados. Após alguns anos no ministério pastoral, ingressou na congregação dos maristas, incansável devoto do mistério eucarístico. Fundou a família sacramentista, formada pelos ramos masculinos e femininos da congregação do Santíssimo Sacramento, por uma ordem terceira de leigos e pela associação de sacerdotes adoradores. Com esse santo, aprendamos a acolher a luz que nos vem da Eucaristia. São Pedro Julião, rogai por nós. O evangelho que vamos refletir hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 44 ao 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Belíssimo evangelho hoje para que possamos refletir. O reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro escondido. Olha, o reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro escondido. O evangelho não diz que ele está procurando o tesouro, mas ele o encontra. E quando ele encontra, algo se transforma. Nós temos um exemplo muito claro sobre isso em Paulo. Paulo era um perseguidor dos cristãos, mas de repente Paulo cai do cavalo e encontra essa pérola preciosa que é Jesus. E ele ouve uma voz que toca em seu coração: Paulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, Paulo se transforma. Ele fica cego. Mas quando seus olhos se abrem, Paulo é uma nova pessoa, um novo ser. Houve uma transformação. Paulo encontrou aquela pérola preciosa que é Cristo, que é o reino de Deus. E a partir desse momento, de perseguidor, ele passa a servir. Olha que maravilha! O reino dos céus também é como aquele comprador, aquele que aprecia pérolas preciosas, aquele que está preso ao mundo físico,
aquele que corre à procura da riqueza, dos bens materiais. Mas de repente, como por um encanto, ele encontra também essa pérola que Paulo encontrou. E a partir daquele momento, tudo se transforma. Entre a primeira e a segunda parábola, há algo em comum. Quando o vendedor, o comprador de pérolas preciosas, e aquele que encontrou um tesouro, há uma transformação, e a partir daquele momento, o que importa para eles é o reino dos céus, é a palavra de Deus. Nada que se relaciona ao mundo físico ofende mais. As riquezas materiais passam a ficar em segundo plano. E as riquezas espirituais passam a se manifestar. Porque o reino de Deus é um reino que aquele que abre o seu coração para receber essa pérola preciosa nunca mais será o mesmo. Ele se transforma. Porque Cristo é assim. Cristo transforma todos que passam pelo seu caminho, que aceitam a sua palavra, que aceitam o Evangelho. Refletamos sobre isso, irmão. E sejamos como Paulo e como esse comprador de tesouros, de pérolas preciosas. Esqueçamos de nós mesmos e deixamos que Cristo se manifeste. Deixamos que essa pérola preciosa, a cada dia, a cada instante, cresça dentro de cada um de nós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenhamos todos uma ótima semana em Cristo Jesus. Estaremos sempre unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.